Você já parou para ouvir o mundo? Não o ruído constante das cidades, mas o eco silencioso que ressoa na alma de cada ser humano, em cada canto do planeta. É um som de inquietude, um eco que fala de guerras que parecem não ter fim, de nações que se levantam contra nações. É o som do estômago vazio de uma criança em um continente distante e o sussurro de uma oração por dignidade. O que é o tempo em que vivemos, senão uma complexa tapeçaria de extremos? De um lado, a inovação que nos conecta a todos e todas. Do outro, a ditadura que cala as vozes. De um lado, a fartura que se desperdiça. Do outro, a miséria que assombra milhões, como um fantasma que não tem para onde ir. Olhamos para a tela de nossos telefones e vemos o mundo desabar em fragmentos. A falta de amor ao próximo se torna um conflito ideológico. O abraço se torna um risco. A empatia, uma virtude rara. Nós, irmãos e irmãs, parecemos estar em uma busca constante por algo que se perdeu. Uma conexão que foi rompida. Mas a história da humanidade não é apenas a história da queda. Ela é, acima de tudo, a história da promessa. É a história de um propósito que ecoa desde o princípio dos tempos. Uma promessa que não tem a ver com o fim, mas com a transformação. A Bíblia Sagrada, este farol de luz que atravessa os séculos, não esconde o caos. Ela fala abertamente dele, mas o faz com um propósito. Observe o que é dito em João capítulo 3, versículo 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que o mundo tem vivido não é um castigo divino. É o resultado do livre-arbítrio do homem e da mulher que amaram mais as suas próprias escuridões. As guerras, a fome, as ditaduras, elas são o reflexo de um coração que se fechou para a luz. Mas a promessa é a de que a luz não pode ser apagada. E o que muitos chamam de fim dos tempos, nós vamos desvendar como o início de uma nova era. Um tempo onde a luz, que veio ao mundo, finalmente vence as trevas. A mesma voz que ecoa no universo e na alma de cada um e de cada uma, nos deixou uma promessa. Uma promessa tão antiga quanto a própria criação, mas que carrega a urgência dos nossos dias. O que se perdeu em meio ao caos e ao conflito não é o nosso destino final. Ele é apenas a ausência da luz. Por séculos, nós, homens e mulheres, fomos levados a crer que o fim dos tempos seria uma grande calamidade, uma destruição completa onde o medo seria o nosso único companheiro. Mas, e se eu lhe dissesse que as Escrituras, além de profecias sombrias, revelam um vislumbre de um novo começo, de um apocalipse que não é de destruição, mas de revelação, uma transformação radical baseada em algo que todos nós conhecemos, mas que poucos vivemos em sua plenitude? Este apocalipse não será um evento que nos surpreende no escuro, mas uma manifestação gloriosa do amor de Deus. A palavra de Isaías, um profeta que viveu há quase 3.000 anos, já trazia a imagem deste novo mundo. Ouça o que ele escreveu em Isaías capítulo 2, versículo 4. E julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Este é o futuro que nos foi prometido. Um futuro onde não haverá mais espaço para as divisões que conhecemos hoje. As ditaduras não encontrarão eco, pois as vozes serão livres para clamar pelo bem. A fome na África e em todos os outros continentes não existirá, pois o alimento será partilhado entre os povos, não como caridade, mas como a expressão natural do amor ao próximo.
E este apocalipse do bem não se manifestará através da força ou do poder militar, mas através de um poder infinitamente maior, o amor. E muitos seres humanos já intuíram essa verdade. Eles a viveram e a pregaram em seus próprios tempos. Como Madre Teresa de Calcutá, que ao abraçar o doente e o moribundo mostrou que a maior revolução é a da compaixão. Ou Martin Luther King Jr., que ao sonhar com a igualdade provou que a não violência é a arma mais poderosa contra a injustiça. Estes irmãos e irmãs não foram apenas figuras históricas. Eles foram profetas do nosso tempo, mensageiros de que o amor de Deus é a única força capaz de nos unir, de que a volta do Messias não é apenas um evento no calendário divino, mas a concretização de um sonho que está no coração de cada homem e de cada mulher. O sonho de um mundo onde a guerra não é mais aprendida. E então o que a humanidade tanto temeu, finalmente acontece. O que os profetas descreveram em visões gloriosas se concretiza diante dos nossos olhos. A vinda do Messias não é o fim da vida, mas a morte de toda dor. É a revelação de um mundo onde o amor finalmente não é mais um ideal, mas a única regra. Vejam, as guerras não terminam com vencedores e vencidos, mas com a dissolução das fronteiras. Os muros caem não sob o som de canhões, mas sob a melodia de canções de perdão. Aqueles que antes apontavam armas, agora estendem as mãos para reconstruir. As nações não competem por poder, mas cooperam para criar beleza. É o cumprimento da promessa de que as espadas seriam transformadas em enxadões. O que antes servia para a destruição, agora serve para a vida. E a Bíblia, nossa eterna testemunha, nos dá a mais bela descrição deste apocalipse do bem. Olhem a imagem pintada em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o Apocalipse, a revelação de que a dor, o pranto e o clamor não são eternos. Eles são as primeiras coisas que precisam passar para que a nova era de amor possa nascer. A fome na África não é curada por um regime político, mas pela decisão coletiva de que todos e todas têm o direito de se alimentar. As ditaduras não caem por uma revolta armada, mas porque a verdade do amor divino se torna tão poderosa que não há mais espaço para a mentira e a opressão. Neste novo mundo, o Messias não é um juiz que condena, mas um líder que inspira. Ele se torna o exemplo vivo de que o amor é a única moeda de troca. As pessoas se cumprimentam não com a busca por poder ou riqueza, mas com gestos de bondade, de serviço e de compaixão. A força não está em oprimir, mas em servir. A glória não está em ser o primeiro, mas em garantir que ninguém fique para trás. A única competição é a de quem consegue amar mais. Depois de tudo que vimos e sentimos juntos, podemos compreender que o Apocalipse não é o fim, mas um convite. O Messias não vem para julgar, mas para nos mostrar que a luz já está em nós. A transformação do mundo começa com a transformação de cada um. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha se sentido perdido no caos. Talvez a escuridão do mundo tenha feito você duvidar do futuro. Mas saiba, neste momento, que a luz está dentro de você. O chamado para a nova aliança é um chamado para o amor. É o chamado para que você se torne um instrumento de paz em seu próprio lar, em seu próprio trabalho, em sua própria vida. Como diz a palavra em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos deixou o caminho para um novo mundo, e esse caminho não é o da força, mas o do amor.
É a sua luz que pode curar o mundo. Um ato de bondade, um gesto de compaixão, uma palavra de perdão de cada vez. Vamos fechar os olhos por um instante. E se sentir vontade, una-se a mim em uma oração. Pai Celestial, neste momento de nossa jornada, nós te agradecemos pela luz da tua verdade. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas vezes em que amamos mais a escuridão do que a tua luz. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos preencha, nos capacite a ser o teu amor em ação. Que possamos ser teus mensageiros, levando esperança onde há desespero, paz onde há guerra e união onde há divisão. Ajuda-nos a sermos a tua luz neste mundo, para que a tua vontade se cumpra e que o nosso apocalipse seja um apocalipse de bem, de amor e de vida. Amém. A aliança de amor e fé não é apenas um canal. É um chamado para todos os homens e mulheres que anseiam por dias longos e felizes. Que a paz e o amor do nosso Salvador estejam com você e que a sua jornada seja abençoada.